Quantos aqui nesta noite têm fé? Amém? A pergunta é, a sua fé é uma fé natural ou uma fé sobrenatural? Aí você responde para si mesmo, amém? Então, sem mais delongas, Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11, quem trouxe a sua Bíblia, por favor, em reverência a esta palavra, aquele que se puder colocar sobre os vossos pés, foi-vos ensinado aqui, através do nosso pastor, que esta hora é uma hora que ele nos ensinou, em reverência a esta palavra, colocar sobre os pés. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Hebreus capítulo 11, o versículo 1. A minha versão, o qual tem em minhas mãos, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podei-vos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre fé. É bem verdade que fé é uma palavra conhecida por todos. O ser humano é dotado de fé. Porém, uma fé natural. E nessa noite eu gostaria de te mostrar até onde você pode ir com uma fé que deixa o natural e entra no sobrenatural. É por isso que eu perguntei aqui nesta noite se porventura quem tem fé, e a maioria, por que não dizer 99,9% levantaram as mãos e disseram que tem fé. Eu acredito que você saiu da sua casa com um propósito no seu coração. Você saiu na sua casa com uma expectativa. Uma fé natural é uma fé o qual eu saí da minha casa e eu tinha uma certeza que eu ia pegar o meu veículo, o meu carro, e adentrar dentro dele e ia chegar a este lugar sem nada me acontecer. Isso é uma fé óbvia. Isso é uma fé natural. Isso é uma fé que todos nós vivemos o nosso dia a dia. E eu quero vos encorajar que a fé sobrenatural não precisa ser muito grande para Deus mudar a história da sua vida. Você entendeu? A fé que você tem não precisa ser muito grande para se tornar uma fé sobrenatural, capaz de Deus mudar a sua história, de você parar e olhar e não acreditar. E eu sei que Jesus ensinando, ele diz: olha, se tiveres a fé, não é do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que Jesus falou. Mas ele disse: olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, tão pequeno que é um grão de mostarda, mas se eu e você estiver essa fé, evangelista Ronaldo, nós vamos dizer: ei tribulação, ei tempestade na minha vida, ei situação que não há possibilidade nenhuma de mover, sai daí e move para colar, porque veio uma autoridade vinda do céu. Eu quero te encorajar nesta noite a ter fé, a colocar em prática a sua fé, porque o texto que nós lemos, a carta aos Hebreus,
Se porventura sair da minha boca aqui, assim como diz o apóstolo Paulo, é de costume, porque é bem verdade, isso aí muda o fundo. É bem verdade que nós não sabemos quem escreveu isso. É um autor desconhecido quem escreveu essas cartas. Porém, nós vamos ver dentro dessas cartas, num período 65 depois de Cristo, quando começou a escrever essa carta aos Hebreus, nós vamos ver aqui que a supremacia de Cristo, um Cristo grandioso, um verdadeiro Cristo. Porém, o escritor aos Hebreus, ele começa escrevendo e narrando uma história, contando e tentando levar o povo a não perder uma fé que encontrara lá atrás, porque estava... Deus não te colocou sentado nessa cadeira em vão. Nós estamos aqui em pleno século 21 para fazer a diferença e deixar o passado para trás e um futuro bem presente que está do nosso lado, olhar e nós sermos admirados por alguém, por fazer a vontade do Pai. Mande, revasse, revasse. A sua história, me revasse, revasterai, devastai, mande, revassai, rebai, cantar. Tudo é sua volta está dizendo que não tem jeito. O seu mundo parece desabar sobre a tua cabeça. Ma revasse, mande, revai. Mas nós estamos aqui e eu tenho uma palavra profética para você. Me revasse e devastai. Você para e pensa e olha, o que é isso? O que fazer? Como resolver? Mas você não veio aqui nesta noite à toa. Fé, você tem uma fé natural, mas eu quero te dizer debaixo dessa palavra, que hoje Deus entra na tua história e te dá uma fé sobrenatural e muda o quadro da sua vida. Um testemunho rapidamente. O pastor disse aqui que precisamos viver o que prega e pregar o que vive. Eu estou falando de fé e eu acredito. Eu tenho certeza. Eu não estou vendo o teu problema, mas a minha fé é tão grande, capaz de ir além, e já estou esperando a tua vitória. Rapidamente. Estávamos em um culto em um dia, eu e a minha esposa, e uma mulher que estava com um problema no olho, estava para ficar cega. E antes da bênção apostólica, no final de tudo, essa pessoa pega o microfone e falou e pediu uma oração, pastor, porque iria no médico na segunda-feira, era um dia de domingo como esse. E ela dizia que iria na segunda-feira no médico e que estava prestes de perder a sua visão. Ela ia levar os exames novamente para o médico, para reavaliar e assim marcar a cirurgia, para tentar tirar aquilo que estava causando o problema dela enxergar. E nós vamos entender aqui que além, para se obter uma fé sobrenatural, não é da noite para o dia. Mas a Bíblia nos diz que a fé sobrenatural, a fé é como um dom. A fé é um dos dons. É o terceiro dom. Se nós ler lá em Coríntios, é o terceiro dom. Dos 9, o terceiro dom se chama fé.
E quem tem esse dom é um dom sobrenatural. E quando essa mulher falava isso, que iria no médico, eu falei, lá no banco comigo mesmo, falei, Jesus, tu és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Se porventura eu sei que tu pode mudar a história dessa mulher, se eu receber a oportunidade aqui para fazer uma oração, eu vou decretar a vitória na vida dessa mulher, porque o Senhor Jesus ainda faz milagre. Tem que ser doido, pastor. E quando o culto vai passando, o pastor chama, evangelista Flávio, faz essa última oração. E normal, falei, sim, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmã, o resultado que está aí nas mãos, o médico falou que você vai ficar cega, não vai? E ela balançava a cabeça. Falei assim, ainda existe homem de Deus na face da terra. Ainda tem mulher de Deus na face da terra. Você vai pegar esses resultados, vai segunda-feira no médico, e em nome de Jesus, você não tem mais nada, e você volta e testifica, porque Deus faz. Porém, irmãos, eu sou ser humano, pastor. Quando eu falei isso ousado e cheio do Espírito Santo, que acabou o culto, irmão. Meu Deus. Eu fui em silêncio para casa sem conversar com a minha esposa. Falei, Jesus, o que a ousadia me fez fazer? Não que eu perca o sentido, não. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós lançamos uma palavra profética consciente daquilo que estamos falando. Eu falei, Jesus, eu lancei uma palavra lá cheio de ti. Porém agora eu sou ser humano. Não deixa a minha fé fracassar. Faz o milagre. Sabe o que aconteceu, irmã, no próximo culto? A mulher chegou e diz, olha, não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Ela diz, mas o médico, por incrível que pareça, ele falou que não entendeu nada, mas eu não tenho nada mais nas minhas vistas. É por isso que eu quero te encorajar. O que te incomoda? Por que te abates, ó minha alma? Por que estás aflita? Ei, Deus está aqui, irmã. Deus está aqui, irmão. É fé. Você tem fé? Amém, irmãos? Seja qual for o seu problema, Deus resolve. Vamos seguir aqui. O fé, fundamento inabalável. Eu li aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu disse aqui várias vezes para os irmãos e perguntei o que vem a ser fé. E fé vai muito mais além do que eu e você pensamos. O versículo 1 que eu li diz que ora a fé é a certeza. Sabe o que é fé, irmãos? É eu em pé, aqui, virar para esse telão e Deus bradar no meu ouvido, senta meu filho, porque tem uma cadeira posta atrás de você. Quem está vendo a cadeira aqui? Fé sobrenatural é isso. Ter certeza, acreditar no que Deus pode fazer, é Deus falar, Flávio, senta, e eu sentar sem medo, porque se Ele mandar, irmãos, Ele assina embaixo. Mas a nossa fé vacila, eu sei, é bem verdade. A nossa fé vacila. O que eu quero levar você é que o seu problema é pequeno demais para você continuar batendo a cabeça. O seu problema é pequeno demais perto de um Deus que faz todas as coisas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
João, no capítulo 20, o versículo 29, vai dizer que Jesus disse certa feita que bem-aventurados seriam aqueles que não viram ele, mas creriam. E eu e você, nós não vimos ele face a face, mas nós cremos e nós somos bem-aventurados por isso. E o texto segue dizendo, o escritor aos Hebreus, nós vamos ver que ele teve fé. Ao escrever isso, ele diz, olha, pela fé entendemos. Ele colocou todo mundo aqui. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui explícito que esse homem tinha fé. E nós podemos ver, irmãos, que muitas das vezes nós queremos ver para crer. Ou como Tomé, queremos tocar. Se nós não tocar, nós não vamos acreditar. Mas eu quero te levar além. Ter fé sobrenatural é Deus mandar você pisar antes mesmo de você enxergar um solo firme para pisar. E nós temos exemplo na Bíblia Sagrada de Pedro. Pedro estava dentro de um barco e Jesus falou, Pedro, você quer vir ao meu encontro? Então desça desse barco e vem, Pedro. Pedro desce do barco, lança o pé. Isso é fé. E quando ele lança o pé, Deus já tinha colocado o solo para ele pisar. A água, não sei o que fez, mas a água se transformou ou virou algo sobrenatural e Pedro caminhou sobre as águas. Isso é ter fé. Porém nós, irmãos, nós precisamos ver. Nós temos uma fé natural, mas precisamos ter uma fé sobrenatural. Todos nós temos essa fé natural. Podemos dizer que a fé natural pode te levar a uma fé sobrenatural espiritual. Quantos irmãos já não têm mais, mas não possuem mais essa fé? E eu conversando com a minha esposa, eu entendi na Bíblia Sagrada, mais uma vez, em 1 Coríntios, o qual eu citei para os irmãos, dos 9 dons que aqui citam para mim e para você, do primeiro dom que é a palavra de sabedoria, palavra da ciência, tem também o terceiro dom, que é fé. Mas todo mundo quer ter o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria. Por que não usar aqui o evangelista Caio com bastante humildade e simplicidade, e que isso não cresça no seu coração? Mas tu tens um dom de palavra de sabedoria. Irmãos, é ruim? Não, é excelente, é muito bom. Palavra da ciência. Tem pessoas em nosso meio que possuem dons de curar, operações de maravilhas. Tem pessoas em nosso meio que possuem o dom de profecias, discernir espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. O apóstolo Paulo diz que nós precisaríamos buscar todos os dons, mas de todos eles a profecia. Por quê? Eu explico aqui rapidamente, para quem não entende. Embora tem pessoas que não acreditam nisso. Mas falar em línguas estranhas é falar em mistério com Deus. É gostoso demais para quem fala. Mas para quem está olhando, você não entende nada. Isso é um dom? É um dom. É errado? Não. Porém, a Bíblia vai dizer que é melhor, quando falar em língua, que haja interpretação. E muitas das vezes não tem, porque aquele que fala em língua está edificando a si mesmo. Quando uma pessoa está falando em línguas, é uma alegria tão grande que não dá para explicar. Você vai receber ainda para você entender o que é. É um sobrenatural da parte de Deus. Porém, quem está olhando não consegue entender muito. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, ele nos incentiva a pedir a interpretação. Para quê?
para que além de edificar a si mesmo aquele que está falando, quando haja interpretação das línguas, não somente aquele que está falando é edificado, mas toda a igreja é edificado através da interpretação. Então, igreja, precisamos buscar esses dons. Isso não foi só no passado, irmãos. Mas todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer profetizar e parece que esquece o dom da fé, que precisa ser pedido também. E o interessante é que o Espírito Santo diz que ele dá a cada um conforme ele quer. Você pode pedir até babá, se ele não quiser te dar, ele não vai dar. Mas deixa eu te mostrar aqui, irmãos, o que é para mim caminhar mais aqui para nós ganharmos tempo. Deixa eu te mostrar o que é um homem e uma mulher que tem fé. Nós já vimos aqui que o escritor aos Hebreus, ele teve fé extraordinária para escrever o que ele escreveu. E a galeria começa a citar vários homens. Nós vamos ver aqui Abel, mesmo sem entender. Abel lá no princípio, lá em Gênesis, mesmo sem entender, ele oferece sacrifício a Deus. Ele então foi considerado pela galeria da fé e por todos nós um homem de fé. Mas por que não dizer, ele creu tanto, que ele oferece algo a Deus, que Deus fica satisfeito com ele. E ele começa a marcar por pouco tempo, porque o seu irmão não deixou ele ir muito longe. Mas foi um homem de fé. Aí nós vamos entender lá no Antigo Testamento, que teve um homem que creu tanto em Deus, a ponto de ser trasladado, a ponto de ser arrancado da face da terra, de tanta crença e de tanta certeza que ele tinha em Deus. Quem foi este homem que foi arrancado da terra? Quando eu falar a sua idade e o tempo que ele viveu na face da terra, você vai saber, não é o vibes que a Poliana faz para vocês, mas é como se fosse. Eu acredito que o Vibes que aqui me assiste sabe quem foi este homem que viveu 65 anos. Após 65 anos ele teve um filho chamado Matusalém e viveu mais 300 anos. Ou seja, ele viveu em toda a sua vida 365 anos de vida, fazendo sabe o quê? Andando com Deus. Este homem andou com Deus e Deus se agradou tanto dele, Diácono Ingerson, que Deus falou assim: este homem está andando, está tão bom, ele comigo, que eu não vou deixar ele morrer, perecer aí na terra. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrancar ele, eu vou tirar ele, vou trazer ele de uma vez para mim. E o nome deste homem é? Não estão pregando não, gente, me ajuda pelo amor de Deus. Qual é o nome do homem? Enoque. Este homem andou com Deus 365 anos andando com Deus. Agora, irmãos, o interessante, que andar com Deus, Simone, muitas das vezes nós andamos um dia com Deus e no outro dia não queremos andar mais com Deus. Só que este homem, ele andou toda a sua vida com Deus. E abrindo um parênteses aqui, para ser arrancado, tirado da face da terra, como prelúdio, assim como Enoque foi arrancado da terra, nós podemos fazer um paralelo ao arrebatamento da igreja. Para você ser arrancado, tirado da face da terra, você não pode apenas andar um dia com Deus, mas você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Vamos correr. Hebreus 11:6. Sem fé, se você não tem fé, você está desagradando a Deus. Entende isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma prova de um homem que teve uma fé sobrenatural, gente. Noé.
Como assim Noé teve uma fé sobrenatural? Hebreus no capítulo 11, no versículo 7, diz que pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que não viam na época de Noé? Chuva, dilúvio. Aí Deus chega e fala para esse homem que vai trazer um dilúvio sobre a face da terra. Noé, divinamente avisado, então ele creu, ele acreditou, ele temeu a Deus e fez: olha, se o Senhor está falando comigo, então eu vou fazer. E Deus pede ele para construir uma arca, e ele então constrói a arca. Deus então fala com ele: olha, Noé, nesta arca eu estou construindo para todos, mas infelizmente, eu estou parafraseando o texto, infelizmente nem todos vão entrar nessa arca. Quem vai entrar então, Deus? Entrará nessa arca você, seus filhos e os seus genros, sua esposa entrará. 8 pessoas. Você sabe que aqui está fazendo um outro paralelo ao arrebatamento da igreja. Noé, divinamente avisado, ele vive um período de 120 anos. Nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Olha o Noé sentado aí que já avisou você várias vezes. Olha o tanto de Noé que eu estou enxergando aqui hoje. Divinamente inspirado por Deus, avisando: olha, virá algo sobre face da terra que ainda nunca foi visto, mas vai acontecer um dia, e você precisa estar preparado. Agora a questão é: será que estamos vivendo assim como nos dias de Noé? Casam e dão-se em casamento, compra, vende, e ninguém quer saber de nada, vive uma vida como se Deus nunca fosse voltar. Essas mensagens não surgem mais efeito. Mas vai chegar um dia que a porta vai fechar. E quando a porta fechar, irmã, essa porta, ela é fechada por fora. Quem fecha essa porta por fora é o próprio Jesus, é o próprio Deus. E ele fecha essa porta, e uma vez que ele fechou, acabou. Fazendo ligamente aqui, ligando rapidamente em Apocalipse, se não me falha a memória, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Essa porta lá do Apocalipse é uma porta que não tem maçaneta do lado de fora. E nós podemos usar essa porta como a porta do nosso coração. E nós temos que entender que Jesus está do lado de fora. Ele está do lado de fora, ele chega e bate, evangelista Caio. Mas como assim? Por que ele não chega e arromba a porta e entra? Não, essa porta não possui maçaneta como essa porta ali. Imagine aquela porta ali com a maçaneta virada para mim, e Jesus do lado de fora batendo. Jesus está batendo na porta do seu coração, e não tem maçaneta do lado de fora, a maçaneta é do lado de dentro, e só você tem o poder e a autoridade de abrir essa porta e dizer: Jesus, entra e ceia comigo. Noé está te avisando que a porta vai fechar um dia, mas você precisa estar do lado de dentro. Noé então creu. E vamos adiantar mais um pouco. Eu escrevi aqui o que é preciso. Pastor, eu acho que eu estou conseguindo. Cadê meus meninos? Está lá fora. Eu falei que eu preciso, gente, calmar um pouco e conversar assim um pouco com os irmãos. Preciso. Tem hora eu falo tão rápido que nem eu mesmo entendo. Imagine vocês que estão sentados. Eu escrevi aqui que nos dias que nós estamos vivendo,
para vermos algo acontecer sobrenatural em nosso meio. A palavra é uma espada de 2 gumes. Ela bate aqui primeiro, para depois pegar aí. Eu entendi, pastor, dos 41 anos de casado, evangelista, para nós viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos, nós precisamos sair da mesmice que nós estamos vivendo. Nós não podemos fazer deste lugar um ritual de todo dia a mesma coisa. Algo ritual na minha vida, todo dia nós levantamos, escovamos os dentes e queremos tomar um café, não é verdade? É rotineiro. Mas para acontecer algo sobrenatural em nosso meio, nós precisamos sair da mesmice. Eu não sei, igual eu sempre falo, os pregadores que aqui passam falam também. Eu não sei a sua maneira de adorar a Deus. Às vezes, como um pregador, nós queremos levar você no empurrão. E na verdade não é assim. Eu entendo que não é assim. Mas o que muitas das vezes nós queremos fazer é você fazer algo, sair daquela mesmice, sair daquela forma padronizada de adorar a Deus. Se solte na presença de Deus, rasga o coração, abre a boca, fala alguma coisa, ou fica mesmo em silêncio, mas faz alguma coisa para Ele. Aí a questão é, irmã, para ver o sobrenatural de Deus não é só aqui entre 4 paredes. É onde eu e você estivermos, Ele está presente. Vamos correr, porque o relógio não gosta de mim. Perdão, mas a mesmice, irmãos, não nos leva em lugar nenhum. Se os pastores que aqui, pastor Aguinaldo, juntamente com o grupo do louvor, chegar aqui e cantar o mesmo louvor todo culto, a mesma coisa. Chega a irmã Mirlane, que ela é muito quietinha, fica parada demais, não entendo. Né? Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor e fica quietinha, que não faz mais nada. Primeiro dia, fica quietinho que não faz mais nada. Nós estamos vendo aí que todo dia é uma forma diferente de expressar a Deus, irmãos. Porque todo dia Deus tem algo sobrenatural para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mais uma coisa, perdão em dizer. Mas vocês esperam demais de quem está aqui em cima. Você espera demais de quem está aqui em cima. E deixa eu te dizer uma coisa. Qual é a sua adoração se você adentrar por essas portas e não tiver ninguém louvando aqui e ninguém pregando, e você sentar no banco aí? O que você vai fazer para adorar a Deus? Você só glorifica quando um pregador começa a gritar? Você só glorifica a Deus quando você vê alguém cheio de Deus? E se eu parar aqui agora por 5 minutos, vai virar o quê? Um culto fúnebre? Irmãos, é bem verdade que quem quer fogo precisa ter fogo. Um pregador que vem aqui em cima e quer fogo, ele precisa estar cheio de fogo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a sair por essas portas fora, você não sentiu nada no culto, não é culpa do pregador, não é culpa do cantor, não é culpa do pastor, não é culpa de ninguém. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Se tiver que puxar a orelha, pastor, depois você me puxa lá no gabinete. Mas eu estou seguindo. Irmãos, vamos seguir aqui um pouco. Eu ainda não fiz, vou revelar algo aqui. E eu vou fazer um dia, eu estou orando para isso, já tem 7 anos. Eu vou revelar aqui hoje. O que eu falei aqui pouco tempo. Um dia, pastor. Mas aí eu preciso estar cheio, mas é cheio de Deus. Não é brincar. Pastora Zana, chegar para ministrar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
Porque se tiver de acontecer alguma coisa, não é porque o pregador é bom, é porque ele é bom. E ele se faz presente em nosso meio. Não é verdade, Camila? Vamos falar de um homem de fé. Se eu perguntar para você qual o homem de fé, eu tenho certeza que todos vão levantar e vai gritar qual o nome? Abraão. O pai da fé, um homem que andou com Deus, pelos olhos da fé. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lucas, Deus não falou para ele, sai daqui, não falou para mim, para você, ó Flávio, Lucas, sai do Brasil e vai para a América, uma terra que mana leite e mel. Não. Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, neguinho. Sai do meio da tua família e vai para uma terra o qual eu vou te mostrar. É fé. Ele fala: ok, você falou. Agora eu fico imaginando Abraão: junta Sara, junta todo mundo aí, vamos. Juntou todo mundo. E eu imagino, parafraseando, e ele pensando: eu vou para a direita, para a esquerda, para onde eu vou? E eu acredito, eu tenho fé e tenho certeza que o Espírito de Deus falou no ouvido dele, falou: Abraão, aonde o seu nariz apontar, pode ir. E ele começa a andar, sendo guiado e instruído por Deus. Isso é um homem de fé. Isso é um homem de fé. E Abraão então sai do meio de tudo, e nós entendemos que é. Mas eu vou te falar mais um, e eu já estou aqui correndo para o final, de uma mulher agora, para vocês não ficarem chateados. Não é só homem de fé que tem na Bíblia, tem mulher também. E o nome dessa mulher é uma mulher chamada Joquebede. Joquebede é uma mulher extraordinária, uma mulher que se engravidou em um período qual não poderia se engravidar, porque havia um decreto do rei: olha, se você engravidar e nascer porventura um homem, este menino será arrancado do teu seio e será lançado no rio Nilo, será jogado fora. E essa mulher, mesmo assim, entra em acordo com o seu marido e se engravida e tem um filho em meio ao caos e em meio às dificuldades da vida. Deixa eu te animar mais uma vez. Não importa o caos que você está vivendo, levanta a cabeça, olhe para o monte, de onde te virá o socorro. E essa mulher então, e eu te digo mais, ela então tem esse menino, nasce um homem. E quando nasceu um menino, eu imagino, eu não sei se foi alegria misturada com frustração e tristeza, mas vamos dizer aqui que ela não recaiu a sua fé, ficou animada e temerosa ao mesmo tempo, porque nasceu um menino e saberia que o rei havia feito um decreto para jogar no rio Nilo. E não sabia ela que o confiar em Deus, olha isso, e serve para mim e para você, confiar em Deus, evangelista Caio, não muda só a sua história. Se aquilo que você está depositando na mão de Deus estiver de acordo com Ele, vai mudar a sua casa e mudará a história de toda uma humanidade, mudará a história de uma nação, porque essa mulher não temeu, ela teve um filho que veio tirar uma grande nação, que aos olhos humanos era chamado de escravo, mas lá de cima, Deus olhava e via um grande exército em pé, preparados para a batalha. Essa mulher então coloca esse menino num cestinho, porque queria matar. Chegaram os soldados para pegar. Vocês conhecem a história? E ela fala: olha, esse menino não pode morrer. Ela faz uma arca. Olha a arca de novo entrando no negócio. Ela faz uma arca, coloca o menino, coloca no Nilo. Quando ela coloca no Nilo, a arca desce, e a sua irmãzinha fica olhando de longe. Já pensou? A menininha fica olhando de longe para ver o que vai acontecer.
aquele que navega nas correntezas de Deus, aquele que navega no oceano do Espírito, aquele que navega sobre a direção de Deus, não tem mal, não tem perigo, não tem nada que cerca. Ele vai parar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na mão da pessoa certa. Esse menino foi parar na mão da princesa, filha de Faraó, gente. Que história extraordinária. E quando ele para então ali com a filha de Faraó, é criado a fé sobrenatural de Joquebede. Foi capaz de mover toda uma história. Nasce um menino chamado Moisés. Moisés é crescido pela filha de Faraó. Encurtando aqui tudo, a mulher precisava de alguém para amamentar o menino. Ela precisava, gente, de alguém amamentar aquele menino. O que acontece? A menininha, a irmã de Moisés, com visão espiritual, ela chega e fala: você precisa aí de alguém para amamentar essa criança? Preciso, espera aí que eu vou arrumar alguém para você. Ô mamãe, ô Joquebede, ô mãe, a princesa pegou o menino, ele não vai morrer. Ela diz que precisa de alguém para amamentar. Vamos, mãe. A Joquebede, ó, logo vai, entra no palácio, ó. Você pode amamentar esse menino para mim? Ah, claro que eu posso, já que você insiste, se fosse nós. Você está entendendo o mistério? Um menino que nasce fora do contexto, parecia que não tinha solução para ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não existe mais solução, aparece uma luz no fundo do túnel. Sempre haverá uma luz. A Joquebede vai e fala: você amamenta essa criança para mim? Amamenta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quanto que é? Eu vou te assalariar para fazer isso, você pode? É Deus ou não é? Você está com medo de quê? Seu problema é o quê? Qual é o seu problema? O menino nasce. Vamos adiantar para nós terminar, porque o tempo não espera. Esse mesmo Moisés poderia usar ele como um homem extraordinário sobre fé. Este menino chamado Moisés, depois de ter sido libertador do Egito, tirar o povo hebreu que estava escravizado, ele sai agora e encontra em apuros, mas ele aprendeu lá dentro da casa de Faraó, aprendeu com seus pais depois, e ele teve um encontro verdadeiro, sabe com quem? Com aquele que livrou do Nilo. O eu sou o que sou encontrou com ele. Moisés estava no monte, encontrou com Deus, e Deus conhece a história. Mas vamos parafrasear, esse homem volta agora e quer tirar o seu povo que estava escravizado. E eu vou terminar aqui em Moisés. E Moisés então agora, ele precisava usar a fé. Sabe que a fé, este menino chamado Moisés tira o povo. E agora ele se encontrava em apuros. Como assim apuros? Ele vai tirar o povo, o faraó liberta o povo, ó, pode ir, some da minha frente, vai. E eles estão indo. Todos nós conhecemos essa história. E quando ele chega, e a Bíblia vai dizer que eles param e amarram as suas tendas, colocam as suas tendas, fincaram as estacas e as suas tendas todas montadas. Porém Deus muda o coração de Faraó. Faraó agora arrepende de ter deixado o povo ir e manda o seu exército atrás do povo. Vai lá buscar esse povo, vai lá trazer eles de volta. Então entra aqui a fé de Moisés. Por que a fé? E Deus pergunta a Moisés, o povo começa a desesperar, e Deus fala para Moisés: Moisés, pede o povo que arranque as estacas. Arrancar as estacas pede o povo, Moisés, que se coloque em prontidão, em posição de um exército, porque farei grande coisa em vosso meio. E Moisés ali preocupado, mas como? E Deus pergunta: Moisés, o que você tem na mão? Que objeto é esse aí, Moisés? Por que você está clamando a mim, rapaz? É fé, irmãos, precisa ter fé, tem que ser doido.
Por que você está clamando a mim, Moisés? O que você tem na mão? Se fosse nós, nosso linguajar lá de Mantenópolis, ei, e esse pedaço de pau aí na sua mão? O que é isso? Era um cajado. Porém, irmãos, Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Faz o seguinte, Moisés, pega esse pedaço de pau, pega esse cajado, olha o jeito que é simples, pega ele e estende sobre o mar. Moisés olhava, parafraseando, como todos os pregadores, Moisés olha para a direita, não tem como, para a esquerda, não tem como, olha para trás, voltar para trás é pior, olha para frente, o mar vermelho, e Deus pergunta o que ele tem na mão. Eu tenho um cajado. Pega o cajado, ei, não desfaz daquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez as pessoas vão olhar e vão achar é simplesmente um pedaço de pau. Mas se Deus mandar você pegar esse pedaço de pau e estender as mãos sobre o mar vermelho, sabe o que vai acontecer? O mar vermelho se abrirá e o povo passará em terra seca, porque Deus é maior, e não desfaça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, ou aquilo que Deus outorgou na sua mão. Vamos colocar sobre os pés, porque o tempo não nos espera. Permita-me fazer uma oração aqui por vocês, mesmo aí. É coisa de louco, não é? O cara pegar um cajado, estender a mão e o mar abrir. Pelo amor de Deus, aí as pessoas falam, mas tem pessoas que querem desfazer daquilo que Deus faz. Fala, mas o mar vermelho não era fundo. Batia somente, tampava somente o tornozelo. O milagre é maior ainda. Muito maior. Hein? Matar aquele soldado tudo, com charrete, com cavalo e tudo, em um palmo de água. É só Deus capaz de fazer coisas assim. Deixa eu te dizer, qual é o mar vermelho da sua vida? Nós vamos fazer uma oração aqui e eu quero te introduzir. Pastor, se quiser subir e começar a tocar, porque o tempo já acabou, eu vou parar agora. Ou pode vir subir, que vai ser seu mesmo microfone. Irmãos, fé sobrenatural você tem, nós temos. Eu gostaria que você pensasse agora no seu problema. Se o seu problema for maior do que os problemas que pessoas enfrentaram, que eu coloquei aqui, você é privilegiado. E não é maior. Eu tenho certeza que não é. Mas se for maior, quanto maior, melhor é para o nosso Deus. Então pense no seu problema. Nós vamos fazer essa oração agora. E através da oração de todos nós que aqui estamos, só que você precisa falar abertamente com Deus. Não é vergonhoso você falar assim: Senhor, ore comigo agora. Você que está com dificuldade, se não quiser falar alto, não precisa. Fala: Senhor, eu vou abrir o meu coração para o Senhor. Eu não consigo mais. Eu não tenho forças. Eu não posso. Eu não estou vendo saída. A única saída que eu posso ter agora é confiar em Ti e entregar nas Tuas mãos. Aí você repete: em Tuas mãos eu entrego o meu problema. Agora deixa eu te falar uma coisinha aqui. Entregou na mão dele? Não tenta resolver amanhã. Deixe que ele vai resolver agora. Deixa que ele entra na sua causa e resolve o seu problema. Senhor Deus e Pai, pessoas que aqui estão com dificuldades extraordinárias, a Tua palavra foi pregada, Senhor, que não existe problemas para Ti. Nós cremos e sabemos que só o Senhor pode resolver todas as coisas. Por isso eu te peço agora, Senhor, que pessoas que aqui estão com dificuldade, com debilidade, seja qual for o problema, Senhor, entra na causa
muda a história de vidas. Façam que eles e que elas descansem, meu Pai, aos teus pés. Assim, meu Pai, como aquela mulher chegou até a Ti, crendo que o Senhor Jesus resolveria o problema dela, nós chegamos até a Ti e entregamos tudo em Tuas mãos, crendo e acreditando que o Senhor Jesus fará o que lhe apraz na vida de cada um. E aqueles que acreditam, digam amém. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso de 5 minutos de vocês aí, se vocês quiserem sentar. Se vocês quiserem ficar de pé também, 5 minutos também não vai ter problema.